trabalho muito bem feito sobre a rotatividade no mercado de trabalho no Brasil. É notório que o mercado de trabalho no Brasil e no mundo tem se modificado bastante nas últimas décadas, especialmente após a crise econômica deflagrada em 2008, trazendo à tona o debate sobre políticas e desafios desse mercado tão vulnerável, apontando políticas social, econômicas e culturais. No Brasil, diferente da maioria dos países europeus, o processo de redução da pobreza sustentado pela valorização do salário mínimo e de programas sociais, de políticas públicas, claro que avançaram e diminuíram as desigualdades. Trouxeram um impulso valoroso à geração de emprego e renda, cerca de 40 milhões de pessoas nós retiramos da miséria absoluta. Segundo o doutor em economia João Sicuzzi, a política de aumento do salário mínimo, adotada desde 2003, provocou uma queda em mais de 50% da informalidade, contrariando as teses daqueles que alegavam que o aumento do salário mínimo iria criar desemprego. A política de reajuste do salário mínimo fortaleceu o mundo do trabalho e a economia foi reativada em todo o país. Entre os reflexos da política de valorização do mínimo, destacamos a formalização dos vínculos trabalhistas, o aumento expressivo e positivo da renda do trabalhador, a inclusão previdenciária, com alguns dos resultados positivos obtidos, que podemos dizer o maior dos últimos 10 anos. E também, enquanto que a Europa atravessa uma crise de desemprego que chega a atingir 30%, nós estamos numa crise que não é crise, porque é menos que 5%, estamos vivendo quase no pleno emprego. E o Rio Grande do Sul teve um PIB, inclusive, agora, nesse período que passou, de 5,6%, e o desemprego lá é menos também do que 4%. Estudo realizado pelo DIEESE, intitulado O Mercado de Trabalho Formal Brasileiro, resultado da RAIS 2012, assevera que o mercado formal vem crescendo na última década. E é muito bom para o país e para a sociedade, pois fomenta a economia e o bem-estar da população. Nos últimos 3 anos, ocorreu uma incorporação de mais de 6 bilhões de vínculos, muito embora em 2012 o crescimento não foi tão intenso. Mas aqui o acumulado é muito positivo. Segundo a nota técnica, esta recente caminhada deve-se especialmente às políticas implementadas lá atrás pelo governo do presidente Lula. Contudo, muito embora o PIB não tenha tido o crescimento que esperávamos, o estoque de empregos cresceu 2,5%. Outra constatação obtida na análise foi que, desde o começo da última década, a geração de postos de trabalho se concentrou nos municípios de pequeno porte, que é muito bom. Em 2012, a lógica inverteu e o maior crescimento da formalização ocorreu nos grandes centros urbanos, em cidades com mais de 1 milhão de habitantes, mostra a pesquisa. Outro dado interessante se refere ao universo feminino. Nós que hoje falamos tanto aqui nessa sessão de homenagem às mulheres. Elas são a maioria entre os trabalhadores ocupados mais escolarizados. Respondem por 52% dos postos de trabalho ocupados por cidadãos com ensino superior completo e 58% com superior incompleto. As mulheres estão na frente. Apesar desse destaque, permanece a diferença da remuneração média entre trabalhadores, homens e mulheres. Eu assisti à sessão de hoje pela manhã. A sessão foi bonita, magnífica, mas o melhor presente que a casa poderia dar era aprovar o projetinho que eu relatei e que chegou aqui e voltou para uma comissão que não tem nada a ver, que diz somente o seguinte: é garantido à mulher, na mesma função, o mesmo salário que o homem. A sessão é importante, mas aprovar projetos que buscam a igualdade e a justiça também é importante. Em 2012, as mulheres receberam, em média, 17,8% a menos do que receberam os homens.
Esta disparidade se mostra mais alarmante nos setores da administração pública, indústria de transformação e serviço. Os dados são assombrosos, capazes de causar indignação. Na indústria de transformação, a mulher recebe 34,9 a menos que o homem. Na administração pública, 27,2. Na área de serviço, 20,8 a menos que o homem. Por fim, quero trazer uma preocupação relativa à alta rotatividade ainda no Brasil e no mundo. Segundo a análise do Diese, em 2012, 65% dos contratos de trabalho encerrados duraram menos do que um ano e 30,6% duraram menos de 3 anos. De uma demonstração clara que a rotatividade ainda é muito, muito grande. Não só no Brasil, mas também no mundo. Mas há quem diga, senhor presidente, que a rotatividade também é grande, porque os trabalhadores percebendo que, saindo daquele posto de trabalho, eles podem, devido a uma situação quase de pleno emprego, não de pleno emprego, buscar um salário maior. Então, muitas vezes, o trabalhador, nesse momento positivo da economia brasileira, ele pede demissão e procura um salário maior num outro espaço que é legítimo. Eu faria a mesma coisa se lá na fábrica tivesse. Eu não posso me queixar que, como eu era profissional na arte, na técnica de construir moldes, porque, por exemplo, para um carro, para o motor do carro ser fundido, ele tem que ter um molde. E o molde quem faz é o artista. Não que eu fosse um artista, mas eu era um profissional dessa área. Nunca ganhei menos que 10 salários mínimos naquela época em que o salário mínimo ainda não era tão valorizado como é hoje. Mas, em resumo, senhor presidente, essa rotatividade tem também esse lado, o lado do trabalhador que procura um salário maior, mas claro que há também o lado negativo, quando o trabalhador está com um salário considerado num patamar, digamos, bom para ele, às vezes ele é demitido, porque o empregador quer reduzir o valor final da sua folha de pagamento.